Boa tarde a todos, aos que nos acompanham aqui presencialmente. Boa tarde também àqueles que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Lembrando aqueles que quiserem magnetizar a água, pode ir separando um recipiente, uma garrafinha, que ao final da atividade os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. E antes de iniciarmos com a prece, eu gostaria de chamar a atenção de vocês com relação aos estudos que temos aqui na casa, para aqueles que desejam aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, podem se informar na recepção, ou mesmo através do link que temos no Facebook, podem colocar ali um comentário que a nossa amiga Aldrin vai fazer a resposta, tá? Direcionar a resposta para vocês. Chamamos também todos para participarem do Momento Diário de Oração, que acontecem através do Facebook todas as manhãs, a partir das 9. São 20, 30 minutos de oração, momento em que começamos bem o dia, trazendo toda a espiritualidade amiga para nosso lado, Jesus a estar nos nossos lares, para que comecemos bem o dia, que seja um dia de muito progresso, muito trabalho, muito amor, muito aprendizado. Hoje, quinta-feira, às 21 horas, temos também online o momento do Evangelho no Lar, que é feito através do Google Meet. Quem tiver interesse em participar, pode também fazer a sua inscrição ali pelo link, né, pelo Facebook ou na recepção aqui da casa. Já estamos no nosso horário, então vamos fazer a nossa prece. Eu peço concentração a todos. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais que nos orientam, nos amparam nessa casa, para que nos amparem durante toda a atividade. Pedimos a presença amiga de Jesus, que nos conduza, que nos oriente, que nos facilite o entendimento dos seus ensinamentos, que serão abordados na palestra pública, na exposição doutrinária, que através dela possamos apreender alguns dos ensinamentos do Mestre e colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, que nos tornemos a cada dia pessoas melhores, praticando o bem, o amor ao próximo, a humildade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Assim, certos dessas bênçãos, desses amparos que já estamos recebendo e cheios de gratidão, pedimos licença para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Hoje a exposição doutrinária está a cargo do nosso irmão Jorge Pimentel, que vai nos falar um pouquinho sobre as formas de trabalho rumo ao progresso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E boa palestra. Obrigado. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma honra estar aqui novamente, depois de algum tempo. Leonice, tudo bem? Nós somos da Associação Espírita Paz e Luz, ali na Pereira Neto, bairro Camaquã, e estamos aqui trocando figurinhas com a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que no movimento espírita nós conhecemos simplesmente por LPC. Né? Estamos trocando figurinha por quê? Porque alguns dias atrás a nossa irmã Aline, aqui da casa, esteve lá conosco, né? E mais adiante nós vamos convidar a Leonice para
nos brindar com uma palestra lá na casa. E assim vamos trocando figurinhas com a LPC. Paz e Luz e LPC são sociedades irmãs, né? Nós conhecemos e nos damos com o Paulo Salerno há muitos anos, somos companheiros de movimento espírita há muitos anos, nos conhecemos, temos uma grande estima um para com o outro, assim espero, né? Ele não está aqui para dar o ok, mas está nos vendo pelo Facebook. Paulo, tudo bom? Muito bem. Em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, nós temos ali o que o Kardec e o movimento espírita conhecem por leis morais. Leis morais. Toda a parte terceira é sobre as leis morais. Inclusive, nos grupos de estudo das casas sérias, nós passamos o ano todo estudando as leis morais. Por quê? Simplesmente para adequar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações pelas leis morais. Trabalharmos de acordo com as leis morais. Por quê? Porque o espírita aprende a partir desses estudos que as leis morais, o conhecimento e a aplicação das leis morais são necessárias para a nossa verdadeira felicidade. Ponto. Queres ser feliz? Estuda as leis morais e a aplica no seu dia a dia. Esta é a base da real felicidade. A verdadeira felicidade consiste na aplicação das leis morais em nossos pensamentos, palavras e ações. Quem faz isso é feliz. Ah, mas eu estou me sentindo muito infeliz. Alguma lei moral você não está cumprindo. Por isso é que você está infeliz. Muito bem. A partir do capítulo 1, Allan Kardec discorre, faz uma série de perguntas aos espíritos superiores sobre a lei divina ou natural, que é a lei de Deus, que rege todos os mundos, que rege todo o universo, material e imaterial, tudo. As leis divinas regem tudo, regem a matéria e regem o espírito. A partir daquele capítulo 1, há um desdobramento da lei divina ou natural, que é a lei de Deus, em outras 10 leis. E a primeira e principal, base de todas as demais, é a lei de adoração. Quem nos criou? Deus. A quem nós devemos reverenciar todos os dias da nossa existência, em todas as horas, em todos os momentos, a quem nós devemos adorar em espírito, elevar o nosso pensamento a quem? A Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Graças a Ele, nós estamos vivos. Nós somos um espírito, tá, dotado de vários atributos, mas especialmente a inteligência, e o pensamento contínuo. Inteligência é o atributo principal do espírito, e o pensamento contínuo. Muito bem. Então ali está o capítulo 2 da principal lei, lei de adoração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. 3 formas de amor, 3 formas de amar. Muito bem.
logo depois da lei de adoração, vem, quiçá, a principal lei, que muitos não gostam, que é a lei do trabalho. Muitos não gostam de trabalho, dessa palavra trabalho. Essa palavra causa um frenesi em muitas pessoas. E no Livro dos Espíritos, nesse capítulo 3º, Allan Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos superiores sobre a lei do trabalho, especialmente com relação a 2 itens. A necessidade do trabalho, o trabalho é necessário, os espíritos superiores respondem. A necessidade do trabalho e também sobre o limite do trabalho, ou seja, sobre o repouso. Ambas essas partes, necessidade do trabalho e limite do trabalho, entre parênteses, repouso, são importantes. Tem muita coisa importante, muita coisa fundamental para o nosso entendimento a respeito do trabalho, inclusive deste trabalho que fazem aqui os nossos valorosos trabalhadores da LPC. Trabalho voluntário. Muitas pessoas fazem trabalho voluntário. Todos os que trabalham nos centros espíritas fazem trabalho voluntário, sem ganhar um vintém, além do bônus hora, que é a moeda do plano espiritual. É mais ou menos o seguinte, a contabilidade divina, agora eu vou fazer um parênteses, a contabilidade divina funciona mais ou menos assim, tá? Quanto mais trabalho voluntário tu faz, quanto mais caridade tu faz, mais aumentam os teus créditos perante Deus, perante as leis divinas, tá? Por que tu tem que aumentar os teus créditos na contabilidade divina? Porque os teus débitos tu já traz de outras vidas, tu já traz, tá? E tu estás na presente encarnação te quitando perante as leis de Deus pelos erros cometidos em outras vidas. Então tu vais trabalhando, fazendo o trabalho voluntário, tu vais ajudando o próximo, tu vais fazendo a caridade, tu vais fazendo o bem, vão aumentando os teus créditos, tá? Aqueles débitos que tu trouxe de outras vidas, mais os que tu amealhaste nesta, tá? Eles também sobem um pouquinho, né? Mas aí os teus créditos vão subindo mais aí, até que, né, no confronto entre débitos e créditos, tu fica com um superávit. Para usar onde? Que são os bônus hora. Para usar onde? Lá no plano espiritual. Ou ali, no plano espiritual. Logo ali. Né? E nós estamos aqui de passagem. Aqui no plano material nós vivemos realmente muito pouco tempo. 60, 80 anos. 100 anos. São raras as pessoas que passam dos 100. Nós temos uma trabalhadora lá na Paz e Luz, que a Leonice conheceu e conhece, chamada Eloci. A mãe da Eloci está com 104 anos de idade. 104 anos. E Jesus chama a mãe da Eloci. Jesus está chamando. Venha, minha amiga, já deu. O seu tempo já passou. E ela olha para cima e faz assim para Jesus. Ó. Não, Jesus. Agora não. Ela está lá, firme e forte. Tem mais saúde que a filha. Muito bem. Então, voltamos. O trabalho voluntário, ele é fundamental, ele é importante, porque muitos de nós, tá, no movimento espírita, isso é comum. Tá? A gente, né, trabalha numa casa espírita, num centro espírita, né, alguns desde jovens, né, outros até mesmo desde crianças na evangelização,
depois vão para a juventude do centro espírita e segue a caminhada, tá? E a evangelização é de suma importância na vida de cada um de nós. Depois nós vamos até trazer o link aqui do Kardec sobre isso. Muito bem. Mas muitos de nós começou na maturidade, a trabalhar no centro espírita, a frequentar, a trabalhar, etc. E realmente começou a trabalhar mais efetivamente depois de aposentado. Tem muitos, inclusive, que esperam, aguardam se aposentar para se dedicar integralmente às atividades da sua casa e do movimento espírita. Porque, claro, por motivos óbvios, é melhor, não tem mais o compromisso com o trabalho, já está aposentado, pode se dedicar muito mais. Mas o grande mérito é tu estares trabalhando e se dedicando ao mesmo tempo. Eis aí o grande mérito, porque nós, trabalhadores, voluntários da seara espírita, nós, as mais das vezes, nos esforçamos tanto que trabalhamos tanto voluntariamente, que acabamos sacrificando o nosso lazer. É ou não é verdade? Vocês todos trabalhadores que estão aqui, quantas e quantas vezes vocês poderiam estar em casa, né? Brincando com os filhos, brincando com os netos, ou passeando, ou viajando, ou assistindo um programa na televisão, né? Sei lá, fazendo qualquer coisa, e estão aqui, né? Em plena quinta-feira, não sei desde que horas, trabalhando em prol da comunidade a qual vocês pertencem. Que coisa linda isso, que coisa maravilhosa. Olha quantos créditos vocês estão amealhando. Então, por favor, senhoras e senhores do júri, por favor, venham estudar na casa, venham trabalhar na casa. A casa precisa de vocês. Nunca é tarde para trabalhar. Ah, mas eu não tenho nenhuma aptidão. Tem sim. Você será útil na casa, você pode ter certeza que algum trabalho irão lhe oferecer. Para qualquer idade, em qualquer situação. Isto é um tipo de trabalho. Então, Allan Kardec nos diz que o trabalho, em sendo uma lei da natureza, é uma lei. Quem não trabalha está infringindo a lei. Ah, mas eu procuro emprego e não consigo. Bom, aí é outra coisa. Mas se conseguir, segura com as duas mãos. Há acontece algo muito estranho com o ser humano. Corre atrás de um trabalho. Aí quando consegue o trabalho, não valoriza. Não segura, não agarra com as duas mãos, não dá o melhor de si, se acomoda, especialmente no serviço público. Nós vemos na atividade pública uma multidão de acomodados, não se interessam por mais nada, querem ali cumprir o seu horário, fazer o seu servicinho e deu, não dão um minuto a mais. Bateu, chegou o seu horário, arruma as suas coisas e sai correndo. Se bem que isso também acontece nos centros espíritas, né? Tem trabalhadores voluntários que ficam toda hora olhando no relógio, né? Lá na nossa casa, lá tem alguns que ficam, o palestrante está lá e eles se viram para trás assim para olhar que horas são. Quando é que termina essa palestra? Então o trabalho é uma necessidade. A civilização, olha o que os espíritos superiores respondem para o Kardec, quando o Kardec pergunta se o trabalho é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumentam as suas necessidades e prazeres. É ou não é verdade? A civilização
em todos os tempos, especialmente a nossa, nos obriga a trabalhar mais para nós termos aquilo que queremos. Vocês lembram daquele celularzinho? Era um tijolinho assim, só servia para receber e fazer chamada, né? Aí todos nós tínhamos aquele tijolinho. E depois veio aquele de abrir, aí começou a aumentar o tamanho, era um tijolão, a gente carregava assim na cinta. Eu não sou dessa época. Motorola. Eu não sou dessa época, mas me falaram que as pessoas carregavam na cinta o celular. Muito bem. E aí as necessidades foram mudando. Hoje os nossos aparelhos servem para tudo. Para tudo. Tu assiste o que tu quiser aqui nesse aparelho. Tu faz videochamada. Tu participa de evangelho online. Tu participa de orações online. Tu participa de grupos de estudo online. Tu faz o que tu quiser com esse aparelho. Só que esse aparelho custa caro. Né? Então aumentaram as nossas necessidades. Aí a gente precisa trabalhar mais para ter aquilo que necessitamos. Né? E também a sociedade moderna, através do marketing, da propaganda, cria em nós necessidades fictícias. Porque, claro, eles querem os consumidores cada vez mais consumindo mais. E os shoppings, que as mulheres tanto gostam, são templos de perdição. Os shoppings são templos do consumo. Mas não são só as mulheres que gostam, os homens também gostam. É ou não é verdade? Eu não gosto muito, não. Não gosta muito. Mais ou menos. O senhor lá atrás gosta. Muito bem. Eu vou porque eu acompanho a minha esposa, só por isso. Tem uma outra pergunta que Kardec faz para os espíritos superiores. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, eles respondem. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, já falamos sobre o trabalho voluntário. E também vou lembrar uma coisa aqui, o trabalho doméstico não remunerado. Né? Nós que trabalhamos em casa, porque o homem de verdade ajuda a sua esposa nos trabalhos domésticos, especialmente quando se aposenta. Né? Deveria, né? Deveria. Eu faço a minha parte. A minha mulher não pode reclamar de que eu não ajudo. Eu faço várias coisas, tenho várias tarefas delimitadas por ela, é claro, né? Ela é que diz, ó, tu vai fazer isso. Aí quando eu não faço, ela, esqueceste? Ah, pois é, esqueci. Então vais trabalhar duplamente hoje. Nas questões seguintes, o Kardec pergunta por que o trabalho é imposto ao homem. É ou não é verdade? Todos nós temos que trabalhar, certo? Fazer alguma coisa para ganhar a vida. Né? Claro que antigamente, né, mas muito antigamente, as mulheres não trabalhavam, era só os homens que trabalhavam, aí o homem era o provedor, né, sustentava a casa. Hoje as coisas mudaram. As mulheres trabalham, têm o seu dinheiro, não dependem mais dos homens para quase nada. É ou não é verdade? É verdade. Tá? Isso é bom que seja assim. E as sociedades modernas cada vez mais, tá? Ambos trabalham. E às vezes, e muito frequentemente, a mulher trabalha fora e o homem fica em casa cuidando da casa, cuidando dos animais domésticos, dos filhos. Eu tenho um exemplo ali na minha rua. A mulher é enfermeira e o marido fica em casa, leva filho no colégio, busca filho,
cuida do cachorro, varre o pátio. Não, o pátio ele não varre, a grama está alta assim. Mas enfim, né, ele deve cozinhar também, né, ele deve arrumar a cama. Não, acho que arrumar a cama, acho que ele é relaxado. Bom, então, os espíritos respondem que o trabalho é imposto ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Bom, se eu tenho um corpo, né, eu tenho que sustentar esse corpo, né? Esse corpo precisa se alimentar, esse corpo precisa, né, de um lugar para morar, esse corpo precisa de várias outras coisas, de roupas para vestir, enfim, de várias outras coisas, que infelizmente, né, muitos irmãos nossos não têm. E o Allan Kardec fala sobre isso mais adiante, e os próprios espíritos superiores, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, os espíritos superiores dizem que o trabalho é, ao mesmo tempo, uma expiação, porque é uma imposição da natureza corpórea do espírito encarnado, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. E sem o trabalho, o homem permaneceria, o homem que eu digo de uma forma genérica, o homem e a mulher, né? Permaneceria na infância intelectual. Então, se nós não precisássemos trabalhar, nós não evoluiríamos intelectualmente. Nós não progrediríamos intelectualmente e nem moralmente, porque a caridade é o trabalho em ação. Tu trabalha em favor dos teus irmãos, tá? E os espíritos superiores nos dizem isso, que a caridade é o amor em ação. O amor em ação é o trabalho em favor do próximo, tá? Então, para evoluir intelectual e moralmente, tu precisa trabalhar. O estudo é um trabalho, por que não? Tá? Tu envida esforços para acumular conhecimento, para ser útil à sociedade. Tu te forma numa faculdade para, através do teu trabalho, ser útil à sociedade. E como consequência, tu vai receber o teu salário. O dinheiro deve sempre ser consequência, a remuneração deve ser sempre consequência do teu trabalho desenvolvido. Com amor, com carinho, com atenção, com responsabilidade, enfim, da melhor maneira possível. Dá o teu melhor no teu trabalho, seja ele qual for. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. E ele traz uma coisa interessante, que a natureza se encarrega por si mesma de prover todas as necessidades dos animais. Com exceção dos nossos animais domésticos, né? Eu tenho 2 gatinhas que estão gordas, né? Por quê? Porque elas foram castradas e elas só comem, elas não se movimentam, né? Levam, parece a gata, uma delas parece a gata do faraó, né? Ela te olha assim, o que esse humano quer? O que esse humano está pensando? Cadê minha comida? Cadê a areia? Essa areia aí, vamos limpar essa areia. A minha aguinha, eu quero água toda, né? Parece que ela está falando isso para ti. Então, com exceção dos nossos animaizinhos domésticos, todos os outros são obrigados, né, a prover a sua subsistência, né, cuidando da própria conservação. Então, eles são obrigados a buscar o alimento que está na natureza para sua própria sobrevivência, para a conservação de si como indivíduo, né, e da sua espécie. E mesmo de forma inconsciente, eles se constituem agentes dos desígnios de Deus. Até que horas nós vamos? Mais uns 5 minutinhos. Mais uns 5? Ah, tá tão bom esse bate-papo aqui, só eu falo.
Entre os homens, o trabalho tem dupla finalidade: a conservação do corpo, já falamos, e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Eis aqui o progresso. E Deus, os espíritos superiores colocam na questão 680, que Deus condena, entre aspas, aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, pois esse vive à custa do trabalho dos outros. Vou usar um termo assim, bem carinhoso, o vagabundinho. Né? O vagabundinho, né, ele vive à custa do trabalho dos outros. E aí eu me lembrei de casos na minha família, né, que vocês devem ter também, alguns casos de filhos que moram com os pais até os não sei que idade, né, porque, claro, tem comida de graça, tem teto de graça, roupa lavada, tem, né, dinheiro para o lazer. Então, para que sair de casa, né? Os pais que o mantenham, né? Esses são os vagabundinhos. Então, Deus condena as pessoas. Por quê? Porque eles estão infringindo a lei do trabalho. Eles não querem trabalhar, estão infringindo a lei do trabalho e, portanto, incorrendo em crime perante as leis de Deus, e serão punidos, entre aspas, tá? Pois estão transgredindo uma das principais leis de Deus. Quem não trabalha, estaciona, não evolui, nem em inteligência e muito menos em moralidade. E estamos nos referindo aqui a qualquer tipo de trabalho, inclusive aquele que é remunerado. E por último, os espíritos superiores que colocam assim que a lei do trabalho impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais, para os sustentar os pais na terceira idade. Assim como os pais sustentaram seus filhos quando pequenos. Os pais não têm a obrigação de zelar pelo sustento dos seus filhos, de dar tudo aquilo que eles precisam, as suas reais necessidades. O supérfluo não precisa dar para o filho. E os espíritos nos dizem que isto é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual. Tem filhos que não trabalham pelos pais e tem pais que não trabalham pelos filhos. Isso é muito frequente. Bom, senhoras e senhores, infelizmente o tempo acabou, né, mas acredito que nós tenhamos dado assim uma boa ideia, né, de que o trabalho é uma lei de Deus e que ela deve ser observada, deve ser cumprida. Mas eu já estou aposentado, ou eu sou pensionista, ou isso, ou aquilo. Não tem problema, venha trabalhar aqui na Sociedade Espírita. Assim como vocês estão sendo recebidos pelos trabalhadores da casa, quem sabe um dia vocês estejam no lugar desses trabalhadores, atendendo a sua comunidade também e fazendo algo de útil a esta comunidade. Inclusive pessoas que vêm de longe, né? Tem pessoas aqui que vieram da Restinga, né? Certo? Cadê as moças que vieram da Restinga? Não? Elas chegaram ali, disseram que vinham de longe. Enfim. Vieram, né? Já foram? Tá, que pena. Então tá, queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pelo convite e voltaremos se formos convidados. Adorei a sua parte. Foram eles.
Foram eles. Muito obrigada pelas palavras, Obrigado. pelas reflexões. O trabalho enobrece o homem, não é isso? Uhum. Então vamos chegando ao final da nossa atividade, na hora do passe. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por favor. Então, ainda com os corações asserenados, as mentes tranquilas, com essa conexão com o alto, pedimos aos benfeitores espirituais que nos orientam nessa casa, que nos envolvam em luz, em fluidos benfazejos, que esses fluidos energéticos alcancem cada célula do nosso corpo físico, elevem nosso bom ânimo, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia interior e a nossa paz. Pedimos que esses mesmos irmãos, abnegados amigos, visitem os nossos lares, fazendo a sua asepsia, deixando lá todos esses fluidos de amor, de paz, de equilíbrio, de harmonia, levando também esse passe aos nossos familiares, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, que todos sejam envolvidos nesse amor, nesse bálsamo de luz. Que esses amigos magnetizem também as águas expostas, colocando nelas o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Assim, cheios de gratidão por todas essas bênçãos aqui recebidas, pedimos autorização para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, que todos possamos voltar aos nossos lares com tranquilidade e acompanhados dos nossos protetores amigos. Boa tarde.